bruxos! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, sugiro que você se inscreva porque eu sempre deixo oportunidade de trade e também movimentações de preço muito relevantes no Bitcoin, no S&P 500 e na Nasdaq, beleza? Então, vamos começar com a nossa análise de hoje, começando aqui pelo S&P 500. Qual é a movimentação gráfica mais importante que a gente viu aqui no S&P na última semana? Hoje o gráfico semanal, né, o candle semanal, ele fechou e ele fechou bem feio, já como nós já havíamos feito aqui a análise, fechamos aqui formando um topo descendente e perdendo o fundo anterior. Isso devido ao grau de retração desse movimento aqui, dessa onda de retração, né? Então nós temos aqui onda de impulso, onda de retração abaixo de 0,382 de Fibo e abaixo desse fundo anterior, o que aumenta a probabilidade de perdermos esse fundo aqui que havia sido formado, beleza? Então essa possibilidade a gente já tinha mapeado e já estava sendo o nosso cenário mais provável macro. Se nós olharmos aqui, o S&P 500 estava formando aqui uma cunha descendente, né? Uma cunha descendente é uma figura gráfica que tem uma maior probabilidade de romper para cima, né? Como nós tivemos o rompimento para baixo, e aqui a gente percebe aqui o reteste, olha só, rompemos, retestou e teve continuidade de baixa, formando um outro pivô de baixa no tempo gráfico diário. Como nós rompemos para baixo, a gente consegue interpretar isso como um movimento, né, da força vendedora muito relevante. Então, acredito que o mercado vai interpretar essa movimentação como uma movimentação de baixa muito relevante, tá? Olhando pela Nasdaq, Nasdaq conseguiu segurar aqui o fundo dessa cunha descendente, né? Mas ainda estamos bem negativos, abaixo aqui das médias de 12 e 26 períodos do tempo gráfico diário e de todos os outros tempos gráficos, fechamos aqui abaixo das médias de 12 e 26 no tempo gráfico de 4 horas. Isso mostra que a força vendedora está no domínio, né? Está no comando. Também, da mesma forma que o S&P 500, a movimentação de preço mais relevante que a gente teve aqui no candle semanal foi exatamente também o pivô de baixa. A gente perdeu o fundo anterior e isso aqui gera uma pressão de venda, tá? Então, nesse final de semana, eu estou aguardando uma movimentação mais de baixa para o mercado cripto em si. Ontem, nós estávamos aqui observando uma possibilidade do Bitcoin formar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, tentando inverter essa tendência, mas como nós estamos abaixo das médias de 12 e 26 no tempo gráfico de 4 horas e todos esses movimentos de correção, a gente está vendo aqui a força vendedora no comando, sempre com aumento de volume de venda, a força compradora não está tendo força para inverter essa tendência. Então a gente tenta formar um ombro, cabeça, ombro invertido, só que a gente não tem pressão compradora. Então, enquanto o Bitcoin estiver formando topos descendentes abaixo dessas médias de 12 e 26 no tempo gráfico de 4 horas, nós estamos aqui num cenário bem bearish ainda, tá? Então, aumentando agora a possibilidade de nós perdermos esse fundo anterior. Inclusive, olhando pelo tempo gráfico de um dia, a gente percebe aqui, olha só esse candle, como é um candle de recusa da força vendedora, né? A gente tentou aqui ter um desenvolvimento da força compradora, só que fomos recusados aqui pela força vendedora. Beleza? Então, aqui é uma oportunidade que a gente tem que observar. Se o Bitcoin romper esse padrão para cima, vamos buscar aqui os nossos shorts em topos descendentes do tempo gráfico diário, de olho nas médias de 12 períodos e de olho em desenvolvimento de sobrecompra no tempo gráfico de 1 hora e também de divergência. Eu não gosto de shortar direto a sobrecompra, eu gosto de shortar ou uma exaustão do preço ou uma exaustão de volume ou próximo de uma região de resistência, como é uma média ou uma sobrecompra com divergência, né? Eu sempre busco fatores de confluência para eu aumentar a minha assertividade, tá? Então, essa é a minha leitura do Bitcoin. Eu acredito que a gente vai ter um final de semana negativo, né, em função de todos esses parâmetros que nós já havíamos observado, tá? E oportunidade de trade. Agora, oportunidade de trade, nós abrimos aqui um trade gratuito, né? Então, se você ainda não faz parte do meu Telegram gratuito, clica aqui na descrição que
você sempre vai estar recebendo oportunidades de trade de forma gratuita. Eu sempre estou deixando trades lá de forma gratuita, tá? Então nós estamos formando aqui um topo descendente no tempo gráfico diário, e o tempo gráfico de 1 hora é o tempo gráfico mais relevante dentro dessa movimentação de preço. Aqui a gente está tendo um rounded top, olha só, formação de um rounded top aqui próximo de uma região de resistência importante. Então a gente abriu aqui o nosso short com o stop aqui acima do nível de resistência, né, que é o nosso nível padrão ali de abertura de short para formação desse topo descendente no tempo gráfico diário. Então, se nós observarmos aqui, tempo gráfico diário formando esse topo descendente, que nós temos um topo formando esse topo descendente, né, abaixo das médias de 12 e 26, é um setup bem assertivo. E estou de olho aqui em outra possibilidade de short nessa configuração aqui de SFP. SFP que está formando também um topo descendente aqui no tempo gráfico diário. Se nós observarmos pelo tempo gráfico de 4 horas, está tentando formar aqui um ombro, cabeça, ombro, para inverter a tendência no 4 horas e definir esse topo descendente no tempo gráfico diário, tá? Então, aqui a força compradora agora está de olho, a força vendedora no caso, está de olho neste movimento aqui, na formação desse topo descendente aqui, que será o desencadeamento desse ombro, cabeça, ombro aqui, invertendo a tendência no 4 horas e definindo um topo descendente no tempo gráfico diário, beleza? Então, estou de olho no Bitcoin, nesse último fundo aqui, na possibilidade de nós perdermos esse último fundo e termos uma continuidade de baixa um pouco maior, dado que esses 20 mil seriam o topo histórico, nosso topo histórico, olha só. Se nós olharmos aqui pelo tempo gráfico semanal, nós vamos ver aqui o nosso topo histórico, mais ou menos aqui em o máximo que nós chegamos aqui foi 19.798. Então 20 mil, né, é o nosso topo histórico. Se a gente perder os 20 mil, essa é uma primeira vez que o Bitcoin perde os seus topos históricos anteriores. Então seria um movimento bem baixista, né? Acredito que a gente pode ter aqui um movimento de venda um pouco mais acentuado, até mais ou menos os 16, 15, e aqui eu vou querer comprar Bitcoin para hold, tá? Vou querer comprar Bitcoin para hold aqui, mas no primeiro momento eu vou estar shortando algumas moedas para me beneficiar desse movimento de baixa, aumentando o meu caixa e aumentando o meu poder de compra de Bitcoin, beleza? Então, é isso que eu estou de olho para o Bitcoin. Eu acredito que a gente vai ter um final de semana negativo para depois, segunda-feira, né, às 7 horas do domingo, quando o Nasdaq e S&P abrirem com um movimento de alta, a gente conseguir ter uma recuperação no mercado cripto. Mas o meu viés é negativo de curto prazo para o fechamento dessa semana, beleza? Então, obrigado a todos por acompanharem aqui o canal. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e entrar lá no meu Telegram gratuito para vocês ganharem muitos trades de graça, tá? Hoje eu deixei esse trade de Bell e vamos ver aqui, a gente está quase batendo aqui o alvo 1, olha só, a gente está quase batendo o alvo 1 já. Olhando aqui pelo tempo gráfico de 1 hora, a gente está formando aqui esse rounded top, nosso alvo 1 está em 0,87, a gente shortou aqui em cima, e já estamos com um lucro aí razoável, beleza? Então, se você quer participar também disso de forma gratuita, é só entrar aqui no meu Telegram gratuito, o link está na descrição e lá eu vou sempre mandar trades gratuitos para vocês, beleza? Então, tamo junto aqui a 2.